Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadaye Krishna Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasare Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramvaradhattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Astotara Sata Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também para todos os Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje, mais uma vez, para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 5. Como Pradyumna Mishra recebeu instruções de Ramananda Rai. Então, ontem nós terminamos de ler toda a conversa de Mahaprabhu com Haridas Thakur e com Sanatana Goswami também, né? E também ouvimos bastante sobre Rupa, Raghunatha, né, e Sanatana Goswami, a relação deles, né, com Mahaprabhu, as qualidades deles, né. Bom, verso 1. Estou infectado pelos germes da atividade material e por causa da inveja sofro de furúnculos. Portanto, mergulhando num oceano de humildade, refugio-me no competente médico, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. 2. Todas as glórias a Shri Krishna Chaitanya, filho de Mãe Sati. Todas as glórias a Nityananda. Na verdade, ele é o mais glorioso e misericordioso. Ofereço minhas respeitosas reverências a Advaita Prabhu, o oceano de misericórdia, e a todos os devotos, tais como Swarupa Damodara, Gadadhara Pandit, Shri Rupa Goswami e Shri Sanatana Goswami. Verso 4. Certo dia, Pradyumna Mishra veio visitar Chaitanya Mahaprabhu, prestando-lhe seus respeitos e indagando-lhe com muita submissão. Meu senhor, disse ele,
Por favor, ouve-me. Sou um chefe de família, de mente estropiada, o mais caído dos homens. Mas, por minha boa fortuna, recebi de alguma forma o abrigo de teus pés de lótus, que só raramente alguém consegue alcançar. Verso 6. Desejo estar sempre ouvindo tópicos a respeito do Sr. Krishna. Tem misericórdia de mim e, por favor, dize-me algo sobre Krishna. 7. Chaitanya Mahaprabhu replicou: Nada sei sobre os tópicos relacionados a Krishna. Acho que só Ramananda Rai conhece-os, pois foi ele quem me falou acerca desses tópicos. É tua boa fortuna estares inclinado a ouvir tópicos a respeito de Krishna. A melhor coisa que podes fazer é procurar Ramananda Rai e ouvi-lo falar sobre esses assuntos. 9. Percebo que desenvolveste um gosto por ouvir conversas a respeito de Krishna. Por isso és extremamente afortunado. Não apenas tu, mas qualquer pessoa que tenha despertado esse gosto, sois tidos como muito afortunados. 10. A pessoa que realiza com perfeição seus deveres regulamentares, segundo o Varna e o Ashrama, mas não desenvolve seu latente apego a Krishna, ou não desperta seu gosto por ouvir e cantar sobre Krishna, com certeza se esforça-se em vão. Então, aquelas pessoas que seguem as regras védicas de sociedade, de como se comportar, de como fazer rituais, de como, seguir o Varnashram Dharma de maneira perfeita, mas não tem desejo por ouvir Harikatha, essa pessoa é totalmente... seus esforços são completamente em vão. Né? Verso 11. Sendo assim aconselhado por Chaitanya Mahaprabhu, Pradyumna Mishra dirigiu-se à casa de Ramananda Rai. Ao chegar, o servo de Ramananda deu-lhe um bom assento. Bom, não conseguindo ver Ramananda Rai imediatamente, Pradyumna Mishra perguntou sobre ele a seu servo, que fez então uma descrição de Shri Ramananda Rai. Há duas dançarinas extremamente belas. Além de serem muito jovens, elas dançam e cantam muito bem. Ramananda Rai levou essas duas moças a um lugar solitário, no jardim de sua casa, onde as está instruindo, orientando-as como dançar, de acordo com as canções que compôs para o seu drama. 15. Por favor, senta-te aqui e aguarda um pouco. Assim que ele vier, executará qualquer ordem que lhe deres. 16. Enquanto Pradyumna Mishra permanecia sentado ali, Ramananda Rai levava as duas moças a um lugar solitário. Com sua própria mão, Ramananda Rai massageava-lhes os corpos com óleo e molhava-os. Na verdade, com sua própria mão, Ramananda Rai limpava-lhes os corpos inteiros. 18. Embora vestisse as duas mocinhas e decorasse-lhes os corpos com sua própria mão, ele permanecia inabalável. Assim é a mente de Shri Ramananda Rai. Ao tocar as mocinhas, fazia-o como uma pessoa que toca madeira ou pedra, pois seu corpo e mente não se deixavam influenciar. Ramananda Rai agia assim, pois assumia sua posição original de criada das gopis. Portanto, embora externamente aparentasse ser um homem, internamente, em sua posição espiritual, considerava-se uma criada e considerava que as duas mocinhas eram gopis. 21. É muito difícil compreender a grandeza dos devotos de Chaitanya Mahaprabhu. E, dentre eles, Shri Ramananda Rai é inigualável, pois mostrou como alguém pode espraiar ao limite máximo o seu amor estático. Ramananda Rai orientou as duas mocinhas a como dançar e como, através de representações dramáticas, expressar o profundo significado de suas canções.
Ensinou-as como, com movimentos dos rostos, dos olhos e de outras partes de seus corpos, expressar os sintomas de êxtases contínuos, naturais e transitórios. Através das posturas femininas e danças que Ramananda Rai lhes ensinara, as duas moças, perante o Senhor Jagannatha, manifestavam com perfeição todas essas expressões de êxtase. Então Ramananda Rai alimentava as duas moças com abundante prachada e mandava-as às suas casas, incólumes. Então aqui a gente tem um exemplo. Eu vou ler mais um parágrafo, daí eu comento. Todos os dias ele ensinava as duas devadasis como dançar. Quem, dentre as pequenas entidades vivas, com suas mentes sempre absortas no gozo dos sentidos materiais, poderia entender a mentalidade de Sri Ramananda Rai? Então, na Índia, lá em Jagannath Puri, havia a tradição, né, das devadasis, que são meninas que serviam, né, no templo do Sr. Jagannatha, dançando, cantando, fazendo qualquer atividade artística que dá muito prazer para Jagannatha. Tá? E essas moças, elas eram mantidas exclusivamente para o serviço de Jagannatha. Elas não casavam, né? Enfim, ficavam isoladas e estudavam diferentes artes, né? Música, dança, enfim, canto, teatro, né? E Ramananda Rai era um desses treinadores. Então ele escrevia como uma peça, né? E depois treinava, ensaiava com essas moças e elas apresentavam isso diante da deidade de Jagannatha. Essa era uma prática muito comum, mas infelizmente o governo, né, da Orissa proibiu essa prática, né, já tem talvez algumas décadas. E Ramananda Rai, como nós sabemos, ele é uma manifestação de Vishaka, né? Vishaka Devi, que é uma das principais gopis de Srimati Radhika, e é Ramananda Rai quem tem aquele famoso diálogo com Mahaprabhu, que ficou conhecido como Ramananda Samvada, no qual Mahaprabhu pergunta para Ramananda Rai qual é a meta suprema da vida. E Ramananda vai dando diferentes respostas e Mahaprabhu vai dizendo, não, isso está bom, mas pode ir um pouco mais profundo, né? Pode elevar a conversa. Então, Ramananda Rai, ele não tem, né, uma gota de luxúria, né? Ele é um associado eterno de Radha e Krishna. Então, essa relação que ele mantém com essas moças é estritamente uma relação profissional, tá? No sentido de que ele não tem nenhum tipo de atração por elas e nem mesmo está abusando delas, né, por manter este contato físico muito íntimo com elas. Só que nós não devemos tentar imitar esse comportamento de Ramananda Rai quando não temos ainda nos estabilizado também na prática espiritual. Por quê? Porque qualquer contato com o gênero oposto, né, vai despertar luxúria no coração. Então é por isso que aqueles que desejam viver uma vida renunciada devem se manter o máximo distantes do gênero oposto. Tá? Isso facilita com que você possa se concentrar, né, e manter os seus sentidos controlados, né, porque é muito difícil controlar os sentidos. Tá? Então, no entanto, existem, infelizmente, neste mundo, muitas pessoas que agem de má fé, muitas pessoas que, em nome
da renúncia, em nome da religião, são desonestos, né, e procuram se utilizar, né, de meios escusos para desfrutarem dos sentidos, tá? Então, mas isso é totalmente condenável, tá? Totalmente condenável. Não devemos de maneira nenhuma permitir que isso aconteça, né? Porque isso trará diversos problemas, né? Diversos problemas. Então, mantendo a etiqueta, mantendo aquilo que os nossos mestres nos ensinaram, né? Mantendo distância, né? Uma distância segura, né? Do gênero oposto, aí sim nós conseguiremos com certeza, né? Nos manter fixos e determinados no nosso voto, né, de manter-nos celibatários, tá? E tudo isso é extremamente difícil, né? Extremamente difícil. O próprio Chaitanya Mahaprabhu, em alguns capítulos anteriores, ele declarou, naquele episódio de Chota Haridasa, ele disse que até mesmo a forma feminina esculpida em madeira pode agitar a mente dele. No caso, não é verdade, mas ele se coloca como alguém que deve tomar muito cuidado, né? Isso para estabelecer o exemplo, né? Então, todos devemos ter muito cuidado para mantermos a vida renunciada sem maiores problemas, tá? E se porventura venhamos a ficar sabendo, né, de alguém que esteja transgredindo essas regras, né, ou abusando da sua posição de superior, né, ainda que seja até mesmo um guru, né, nós devemos denunciar, nós devemos expor isso para que não haja ainda mais danos, né, à sociedade e àquela comunidade, tá, que nós temos. Infelizmente, ainda existe um grupo de devotas, né, de moças que, defendendo o feminismo, né, elas pregam que as devotas, as mulheres, elas têm que ter acesso ao guru da mesma forma que um brahmachari tem, né? Ou seja, então nós temos um caso famoso, recente, de um guru Vaishnava que tinha uma missão muito grande, famosa, que ele buscava romper com esses padrões que elas dizem ser padrões retrógrados, né, de manter as mulheres separadas do guru, que é em si um renunciante, um brahmachari, né, um monge. E ele aceitava que essas mulheres prestassem serviços próximos a ele, estivessem sempre muito, muito próximas dele, e até mesmo permitindo que elas o massageassem, né? E muitas, achando que isso era uma grande conquista, né? Agora as mulheres têm, né, o direito de fazer um serviço íntimo para o mestre espiritual. O que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Este guru, tomado pela luxúria, ele acabou cedendo às tentações e abusava dessas discípulas, tá? Muitas, chocadas com aquela atitude, não conseguiam se controlar, né, ou não conseguiam fazer com que aquela situação acabasse, né?
e de uma forma ou de outra, né, deixavam que aquilo continuasse por anos e anos. Tá? Muitas ficavam traumatizadas, né? E tudo isso em nome de uma pseudo-liberdade que nós sabemos que não é real. Tá? Não é real. Nós precisamos manter a etiqueta, manter as regras, né, corretamente, para que não hajam problemas. Tá? Não hajam problemas. Então, as mulheres elas têm que entender que elas não vão ser discriminadas porque não podem se aproximar do guru, né, de maneira física tão próxima, mas que isso é exatamente para proteger, né, a integridade delas, né, para proteger até mesmo a reputação do guru, porque muitas pessoas vão criticar também. Por mais que não exista nada entre uma discípula e o seu mestre, né, ainda assim, se ela tem uma relação muito próxima, se ela se mantém muito próxima fisicamente, as pessoas podem criticar. Há pessoas que poderão criticar. Mesmo que o guru seja um devoto puro, que não tem luxúria, tá? Mas o público, ele é assim. Tá? Então, é muito importante seguir essas regras para a proteção da sociedade Vaishnava. Tá? O resultado, então, que a gente viu nessa missão é que esse guru, após ter caído, ele simplesmente destruiu a própria missão dele. Porque os casos vieram à tona, algumas mulheres denunciaram, né? E aí foi uma sequência de denúncias que mais de 100 denúncias foram protocoladas contra este guru, e agora simplesmente todos os discípulos, até os outros que não tiveram essa relação, estão arrasados. Por quê? Isso afeta. Você acha que o seu mestre espiritual é uma alma autorrealizada, que ele não tem nenhum tipo de apego material, que ele está o tempo todo absorto pensando em Radha Krishna, quando na verdade ele simplesmente está ali planejando como desfrutar de uma discípula hoje e amanhã de outra. Né? Então é um grande choque e é um grande trauma você ver aquela pessoa pela qual você nutriu profundo respeito e admiração, para a qual você entregou a sua vida, né, da qual você recebeu ordens, e agora simplesmente tudo cai por terra, né, e essa pessoa se revela um grande desfrutador, um hipócrita, né, uma pessoa sem escrúpulos. Tá? Então isso é um grande problema. Tá? Então devemos primeiro evitar esse tipo de conduta. Segundo, examinar bem se o nosso guru está se comportando bem e questioná-lo. Né? Terceiro, se você ainda está buscando, né, um mestre espiritual, examine-o primeiro com muita atenção, para evitar fazer uma escolha errada. Tá? Bom, então é basicamente isso. Não devemos imitar o comportamento, né, dos devotos transcendentais. Já imaginou se os gurus agora fossem pegar as suas discípulas e fazer massagem com óleo nelas, né, e ensiná-las qualquer outra, né, atividade devocional? Isso seria, né, o fim. Né? Até porque essas devidases, né, elas também são moças que têm uma profunda realização espiritual. Tanto que é uma decisão delas renunciar à vida material, renunciar ao casamento para servir ao Senhor Jagannatha. Então elas são devotas muito elevadas também, que não se deixariam abalar pelo toque de Ramanandarai. Correto? Então tudo isso que acontece está dentro, né, dos passatempos eternos do Senhor. Então não devemos ver isso com olhos mundanos. Isso faz parte, né,
da cultura Vaishnava transcendental. Correto? No verso 27. Então logo o servo informou-lhe sobre a chegada de Pradyumna Mishra, Ramananda Rai foi ao salão de reuniões. Com todo respeito, ele prestou suas reverências a Pradyumna Mishra e então, com muita humildade, falou o seguinte. 29. Cavalheiro, chegaste aqui faz algum tempo, mas ninguém me informou. Portanto, com certeza, tornei-me um ofensor a teus pés de lótus. Todo meu lar purificou-se com a tua chegada. Dize-me, por favor, que posso fazer por ti? Coloco-me a teu inteiro dispor. 31. E Pradyumna Mishra respondeu, vim simplesmente ver-te. Agora purifiquei-me ao ver vossa dignidade. 32. Compreendendo que já estava tarde, Pradyumna Mishra não disse nada mais a Ramananda Rai. Ao invés disso, despediu-se dele e voltou para a sua própria casa. No dia seguinte, quando Pradyumna Mishra foi ter com Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor perguntou-lhe, ouviste Ramananda Rai falar sobre Krishna? Em resposta, Pradyumna Mishra descreveu as atividades de Ramananda Rai. Após ouvir sobre isso, Chaitanya Mahaprabhu começou a falar. Ele disse, sou um sannyasi e de certo considero-me renunciado. Mas, se ao menos ouço o nome de uma mulher, experimento transformações em minha mente e em meu corpo. Que dizer então de eu ver uma mulher? Logo, quem poderia ficar impassível ao ver uma mulher? Isso é muito difícil. É claro que Mahaprabhu não pensa dessa maneira. Ele está dando apenas um exemplo de humildade extrema para ensinar, aquele rapaz Pradyumna Mishra. 37. Peço-vos que, por favor, todos vós presteis atenção nesses tópicos sobre Ramananda Rai, que apesar de serem tão maravilhosos e incomuns, não devem ser comentados. As duas dançarinas profissionais são belas e jovens. Mesmo assim, Ramananda Rai pessoalmente massageia seus corpos com óleo. Ele mesmo banha-as, veste-as e decora-as com ornamentos. Dessa maneira, é muito natural que ele veja e toque as partes íntimas de seus corpos. Não obstante, a mente de Ramananda Rai jamais se deixa afetar. Embora ele ensine às mocinhas como expressar fisicamente todas as transformações de êxtase. E é bem interessante, que essa dança que ele ensina a elas é, na verdade, a dança que as gopis fazem. No mundo transcendental, em Goloka Vrindavana, quando as gopis dançam, elas estão, na verdade, expressando sentimentos estáticos, elas estão em êxtase. A Rasa Lila de Krishna, todos estão em êxtase, em profundo êxtase, de amor transcendental. E a dança, ela é justamente o quê? Uma expressão dessas transformações das emoções que vão surgindo no coração delas e vão se somatizando. Então é algo assim extremamente bonito. E esses movimentos, eles são padronizados de acordo com o êxtase. E cada êxtase tem uma forma de se expressar fisicamente. Então tudo isso é como assim fosse catalogado e depois transformado em técnica de dança, e assim as meninas podem aprender e fazer para o Senhor Jagannatha. É algo extremamente belo. 42. A competência para tais atos é prerrogativa exclusiva de Ramananda Rai, pois posso entender que seu corpo não é material, mas transformou-se por completo numa entidade espiritual. Então vejam bem vocês, Mahaprabhu, ele é muito estrito, ele é muito disciplinado. Ele inclusive rejeitou Chota Haridasa só porque foi na casa
de Madhavi Devi e lá conversou com a serva dela. Ele proibiu Chota Haridasa de vir até ele, e Chota Haridasa acabou cometendo suicídio. E após isso, Mahaprabhu elogiou e disse: muito bem, essa foi a atitude correta e agora eu posso dar misericórdia para ele. Mas nessa situação, Mahaprabhu, ele não repreende Ramanandarai, mas ele explica: Ramanandarai está situado numa plataforma transcendental. Ele não tem transformações internas de luxúria. Portanto, não há nenhum problema naquilo que ele faz. Então vejam bem a diferença, né? O próprio Mahaprabhu também se censurou em relação àquele menino que vinha todos os dias vê-lo, né? Porque Gopinath Acharya disse que a mãe dele era muito bonita, uma jovem viúva, e se Mahaprabhu ficasse conversando muito com o filho dela, algumas pessoas poderiam criticar Mahaprabhu, dizendo que ele estava interessado na mãe do menino, e por isso dava tanta atenção a ele. E Mahaprabhu, ele passou a não mais falar com aquele menino, para justamente evitar qualquer tipo de comentário negativo. Então, se Mahaprabhu aqui nesse caso, ele deixou claro que Ramanandarai pode fazer o que ele faz, é porque de fato não tem nenhum problema. 43. Apenas ele e mais ninguém pode compreender a posição de sua mente. Porém, posso fazer uma suposição em termos das orientações dos Shastras, das Escrituras. O Srimad Bhagavatam, a escritura védica, dá a evidência direta a este respeito. Quando alguém com muita fé ouve ou descreve os passatempos do Senhor Krishna, tais como sua dança da raça com as gopis, a doença dos desejos luxuriosos em seu coração e a agitação provocada pelos 3 modos da natureza material, anulam-se de imediato, e ele se torna sóbrio e silencioso. Então, qualquer pessoa que ouve os passatempos de Krishna com as gopis na Rasa Lila, né, aos poucos vão limpando a luxúria do coração, né? O próprio Shukadeva Goswami, ele também explica isso, lá no Bhagavatam. 47. Saboreando o transcendental, refulgente, docemente estático amor por Krishna, tal pessoa pode gozar a vida 24 horas por dia, na bem-aventurança transcendental da doçura dos passatempos de Krishna. Aí aqui vem o verso do Bhagavatam que eu mencionei, que Shukadeva Goswami diz: uma pessoa transcendental e sóbria, que com fé e amor, tudo o que faz é ouvir uma alma autorrealizada descrever as atividades do Senhor Krishna em sua dança da raça com as gopis, ou aquele que descreve tais atividades, podem atingir o completo e transcendental serviço devocional aos pés de lótus de Krishna. Dessa maneira, tal pessoa vê seus desejos materiais luxuriosos, que são a doença cardíaca de todos os materialistas, serem aniquilados rápida e completamente. Então, ouvir sobre os passatempos, né, de Krishna com as gopis, que configuram uma luxúria transcendental, é, na verdade, a cura, né, o tratamento para a nossa própria luxúria, que é material. Então, devemos ouvir sobre esses passatempos. Mas devemos também tomar cuidado para não ouvir demais, no sentido de não ouvir coisas que são muito íntimas, que são muito eróticas, né, desse relacionamento entre Radha e Krishna, especialmente. Por quê? Porque se nós não estivermos preparados, isso pode, inclusive, aumentar a nossa luxúria.
Então devemos ouvir o que? Ele disse bem claro aqui: ouvir de almas autorrealizadas. Ou seja, o devoto puro, o mestre espiritual, ele sabe o que nós podemos ouvir. Né? E o próprio Srimad Bhagavatam, ele não fala, ele não conta, né, nenhum tipo de relacionamento que seja erótico ou muito mais íntimo entre Radha e Krishna. Ele mantém-se num certo limite. Tá? Então, nós devemos também manter-nos neste limite. Tá? Muita gente acha que ouvir sobre os relacionamentos mais íntimos entre Krishna e as gopis é de fato favorável, só que não é. Tá? Então, nós temos alguns livros, tá, que descrevem esses passatempos mais eróticos, e eles não devem ser lidos antes do tempo, né? Ou sem que sem que tenhamos a permissão do nosso mestre para ler, correto? Então, não queiram colocar a carroça na frente dos bois. Devemos esperar e seguir aquilo que nós podemos digerir, né? E os nossos mestres sabem o que nós podemos digerir, correto? Então, com muita paciência, com muito cuidado, nós vamos entrando, né, nesse reino dos passatempos de Radha e Krishna, sem que isso possa nos acometer de luxúria, correto? 49:50. Se uma pessoa situada na plataforma transcendental, seguidora dos passos de Rupa Goswami, ouve e fala sobre a dança da Rasa Lila de Krishna e vive absorta em pensar em Krishna, ao mesmo tempo em que, dentro de sua mente, serve ao Senhor dia e noite, que posso dizer do que isso vai dar? Isto tem tamanha importância espiritual que não pode ser expressa por palavras. Tal pessoa é um eterno e liberado companheiro do Senhor, e seu corpo é inteiramente espiritualizado. Embora ele seja visível aos olhos materiais, está no nível espiritual, e todas as suas atividades são espirituais. Pela vontade de Krishna, entende-se que tal devoto possui um corpo espiritual. 51. Ramananda Rai está estabelecido no caminho do amor espontâneo por Deus. Logo, ele encontra-se em seu corpo espiritual, e sua mente não se deixa afetar por coisas materiais. Então, quando Ramananda Rai estava servindo as devadasis, as moças, ele não estava numa consciência mundana de homem, como se ele fosse um homem. Ele estava ali como se ele fosse uma gopi. Através do corpo espiritual dele, de Vishaka, ele estava ali servindo aquelas moças. Então, se uma mãe dá banho numa filha e passa óleo no corpo da filha, não há nenhum problema, correto? Então, é esse o sentimento de Ramananda Rai. 52. Também fico ouvindo Ramananda Rai conversar sobre Krishna. Se é teu desejo ouvir esses tópicos, vai novamente procurá-lo. Podes apresentar-te em meu nome, dizendo: ele me mandou aqui para eu ouvir enquanto falas sobre o Senhor Krishna. Vai depressa e aproveita enquanto ele está no salão de reuniões. Então logo ouviu isso, Pradyumna Mishra partiu. 55. Pradyumna Mishra foi até Ramananda Rai, o qual lhe prestou respeitosas reverências e disse: por favor, ordena-me, que te traz aqui? E Pradyumna Mishra respondeu: Shri Chaitanya Mahaprabhu enviou-me a ti para que eu pudesse te ouvir falar sobre o Senhor Krishna. Ao ouvir isso, Ramananda Rai, absorto em amor estático, pôs-se a falar cheio de prazer transcendental.
Aqui eu gostaria também de salientar um ponto importante na relação com o mestre espiritual, porque aqui Mahaprabhu ele funciona como um guru. Né? Mahaprabhu é o guru de todos. Né? Dependendo da nossa posição, do nosso nível de relação com o guru, do nosso nível de avanço espiritual também, há certas perguntas que, por mais que possam parecer óbvias, nós não devemos fazer ao guru, né? E o guru pode também tomar a liberdade de não querer responder. Por exemplo, aqui, né, Pradyumna Mishra, ele foi até Mahaprabhu. E de repente ele vira para Mahaprabhu e fala: Mahaprabhu, eu quero ouvir sobre Krishna. Você pode falar algo? Né? Isso parece que foi uma pergunta pertinente. Por quê? Devemos sempre perguntar e querer ouvir sobre Krishna. E Mahaprabhu, a princípio, ele está absorto sempre em Krishna e ele gosta de falar sobre Krishna. Então não há nenhum problema em simplesmente pedir a Mahaprabhu que comece a falar sobre Krishna. Só que na verdade existe. Existe porque não houve o quê? Houve, na verdade, foi uma quebra de etiqueta, né, por parte de Pradyumna Mishra, que não tendo intimidade com Mahaprabhu suficiente, não tendo também avanço espiritual suficiente, ele simplesmente chega e praticamente dá uma ordem para Mahaprabhu. É uma pergunta, mas é uma pergunta que por trás vem uma espécie de ordem. Diz: olha, fala sobre Krishna porque eu quero. Né? Porque eu quero ouvir sobre Krishna agora, então você tem que falar sobre Krishna. Então, se o guru não fala, né, o discípulo fica magoado. Isso acontece muito. Né? Só que esse discípulo tem que entender que o guru não está ali para servi-lo. O guru não está ali como uma fonte de desfrute, por mais que seja por uma causa espiritual, existe também o desfrute, né, espiritual. Então, foi inadequado, né, essa pergunta de Pradyumna Mishra a Chaitanya Mahaprabhu. Nós não nos aproximamos do mestre dessa maneira. Né? Eu me recordo também de um incidente que teve com um discípulo de Srila Bodhana Maharaj, da Ucrânia, que certa vez estava viajando no carro com Srila Bodhana Maharaj e era o dia de Nityananda Trayodashi, o aparecimento de Nityananda Prabhu. Então esse discípulo, ele achando que estava fazendo uma pergunta pertinente, né, se colocando diante do mestre como alguém interessado em ouvir Harikatha, ele simplesmente fez essa mesma pergunta. Né? Na verdade não foi uma pergunta, foi um pedido. Né? Ele disse: Gurudeva, eu gostaria de ouvir sobre Nityananda Prabhu. Por favor, fale sobre Nityananda Prabhu. Bom, o Maharaj simplesmente ficou calado e não deu nenhuma resposta. Né? Por quê? Porque não é uma atitude correta de como nós nos referimos ao mestre espiritual. Né? O mestre espiritual, primeiro, se ele quiser falar sobre Nityananda Prabhu, ele vai falar por conta própria, por iniciativa própria. Não precisa ninguém pedir isso para ele. Né? E segundo, se o discípulo quer ouvir, ele primeiro tem que perguntar se o guru quer falar, ou se o guru está disposto a falar, né? Ou se ele pode falar. Por quê? Porque os mestres eles têm uma realidade interna, eles estão absortos em humores e sentimentos externos, né? Que eles vão num fluxo. Né? E você tem que ter muita sensibilidade para perceber de que maneira está fluindo, né, os humores do seu mestre, ou de qualquer outro Vaishnava, mais sênior ou mais avançado do que você, para que você saiba acompanhar esse fluxo e não se torne obstáculos, porque cada vez que você coloca um obstáculo na frente desse fluxo, isso gera o quê? Uma irritação interna daquele Vaishnava. Por quê? Porque você obstruiu, né, o fluxo de sentimentos dele, ou de pensamentos dele.
Tá? Então, há que se ter muita sensibilidade na presença de alguém muito mais sênior, muito mais avançado, né, e até autorrealizado, né, para que nós não nos tornemos inconvenientes, né, e não sejamos, na verdade, um obstáculo para o próprio pensamento do Guru sobre Krishna. Porque se a nossa presença ali toda hora atrai a atenção do Guru para questões que você quer colocar, você na verdade está desviando a atenção do Guru, né, de Krishna para você. Então vejam bem como a coisa ela é bastante delicada, correto? Então por essa razão foi que Mahaprabhu não respondeu a Pradyumna Mishra, não falou sobre Krishna e ainda disse para ele, olha, eu não sei nada sobre Krishna, você vai procurar informação com outra pessoa. Então Mahaprabhu ele foi irônico dessa maneira, por quê? Porque ele não gostou da maneira como Pradyumna Mishra falou com ele. Apesar de não ter nada de errado em você querer ouvir sobre Krishna, mas a atitude em si, ela foi, de certa forma, inconveniente. Correto? Então vamos dar sequência aqui à leitura. Então o Ramanandarai, ele estava absorto em amor estático e ele começou então a falar, né, com muito prazer. Agora, por que Ramanandarai ele teve uma outra atitude diferente, mesmo que o devoto tenha tenha se aproximado dele da mesma forma que ele se aproximou de Mahaprabhu? Foi porque, na verdade, Ramanandarai sabia que Mahaprabhu o havia enviado. Então, falar agora sobre Krishna é cumprir uma ordem do Guru. Então, Ramanandarai, sabendo disso, ele simplesmente aceita o que Pradyumna Mishra propõe a ele, né, porque isso agora é um serviço para o próprio Chaitanya Mahaprabhu. 58. Seguindo a instrução de Chaitanya Mahaprabhu, vieste ouvir sobre Krishna. Esta é minha grande fortuna. De que outra forma conseguiria semelhante oportunidade? 59. Dizendo isso, Ramanandarai levou Pradyumna Mishra a um local solitário e perguntou-lhe: que espécies de Krishna Katha desejas que eu fale? E Pradyumna respondeu: por favor, fala-me dos mesmos tópicos por ti ventilados em Vidyanagara. Se és instrutor mesmo de Mahaprabhu, que dizer então de instruires outros? Não passo de um brahmana mendicante, e és meu tutor. Nem sei como fazer perguntas, pois desconheço o que é bom e o que é mal. Vendo minha escassez de conhecimento, por favor, seja bondoso e dize o que é bom para mim. 63. Em seguida, então, Ramanandarai, aos poucos, pôs-se a falar de tópicos sobre Krishna. Dessa maneira, o oceano das doçuras transcendentais desses tópicos ficou agitado. 64. Ele mesmo começou a colocar perguntas e então respondia-as com afirmativas conclusivas. Ao cair da tarde, os tópicos ainda não haviam se esgotado. O orador e o ouvinte falavam e ouviam em amor estático. Sendo assim, esqueceram-se de sua consciência corpórea. Como então iriam perceber o dia terminar? 66. O servo então informou-lhes: o dia já terminou. Então, Ramanandarai concluiu a sua conversa sobre Krishna. Eles passaram um dia conversando, até que o servo de Ramanandarai teve que vir para acabar com aquela conversa. 67. Ramanandarai então prestou seus respeitos a Pradyumna Mishra e se despediu dele. Pradyumna Mishra então disse: fiquei muito satisfeito, e assim ele começou a dançar em êxtase. 68. Após voltar para casa, Pradyumna Mishra banhou-se e tomou sua refeição. À noite, foi ver os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Com muita alegria, ele adorou os pés de lótus de Mahaprabhu. E o Senhor perguntou-lhe: ouviste tópicos sobre Krishna?
E Pradyumna Mishra disse: meu querido senhor, fico extremamente endividado a ti, pois afogaste-me no nectário oceano das conversas sobre Krishna. 7.1. Não posso descrever devidamente as conversas de Ramananda Rai, pois ele não é um ser humano comum. Ele está plenamente absorto no serviço devocional ao Senhor. Sete 2. A outra coisa que Ramananda Rai disse-me: não me consideres o orador destes tópicos sobre Krishna. Tudo o que falo são coisas proferidas pessoalmente por Chaitanya Mahaprabhu. Como um instrumento de cordas, eu vibro tudo o que ele me faz falar. Desse modo, o Senhor, através de minha boca, fala com o intuito de pregar o culto da consciência de Krishna. Dentro deste mundo, quem é capaz de compreender este passatempo do Senhor? O que ouvi de Ramananda Rai é como um oceano nectário de conversas sobre Krishna. Mesmo os semideuses, a começar pelo Senhor Brahma, não podem compreender todos estes tópicos. 7.6. Meu querido Senhor, fizeste-me beber este néctar transcendental de Krishna Katha. Por isso estou vendido a teus pés de lótus, vida após vida. 7.7. Chaitanya Mahaprabhu disse: Ramananda Rai é a fonte de toda a humildade, por isso ele atribui suas próprias palavras à inteligência de outrem. Esta é uma característica natural daqueles que são avançados em serviço devocional. Eles não falam pessoalmente de suas boas qualidades. 7.9. Descrevi uma mera fração dos atributos transcendentais de Ramananda Rai, conforme ficou revelado quando ele instruiu Pradyumna Mishra. Embora fosse um chefe de família, Ramananda Rai não estava sob o controle das 6 classes de transformações corpóreas. Embora aparentasse ser um homem de finanças, ele inclusive aconselhava as pessoas pertencentes à ordem renunciada. Então, Ramananda Rai, ele era um daqueles Vaishnavas, devotos puros, que ele transcende as regras do Varnashram Dharma, ou seja, as regras prescritas para as diferentes castas da sociedade. Então, mesmo ele sendo um chefe de família, ou seja, ele morava em casa, não que ele fosse casado, mas ele vivia na sua própria casa, ainda assim ele não tinha nenhum apego a essa vida de grihasta. E mesmo que ele fosse um homem de negócios, ainda assim ele poderia instruir aqueles que estavam na vida renunciada. Para demonstrar os atributos transcendentais de Ramananda Rai, Chaitanya Mahaprabhu mandou que Pradyumna Mishra fosse ouvi-lo falar sobre Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus, sabe muito bem como demonstrar as qualidades de seus devotos. Portanto, agindo como um artista plástico, ele faz isso de várias maneiras e considera-o como se fora seu benefício pessoal. Existe ainda outra característica do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Ó devotos, ouve atentamente como é que ele manifesta sua opulência de características, embora elas sejam excepcionalmente profundas. 8.4. Para aniquilar o falso orgulho dos pretensos renunciantes e pseudo-acadêmicos eruditos, ele difunde os verdadeiros princípios religiosos, mesmo por intermédio de um Shudra, ou um homem de 4ª classe, cujo nascimento é baixo. 8.5. Chaitanya Mahaprabhu pregou sobre o serviço devocional,
o amor estático e a verdade absoluta, fazendo de Ramananda Rai um grihasta nascido em família baixa, o orador. Então, Ramananda Rai, ele era de família baixa, ele era de uma casta inferior. Tá? Então, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, que era um Brahmana sannyasi e elevado, né, e Pradyumna Mishra, que era um Brahmana também muito purificado, tornaram-se ouvintes de Ramananda Rai. Vejam que o Vaishnavismo não faz nenhum tipo de consideração em relação a essas classificações materiais, né, de casta e, enfim, de posição social, de pobre, de rico, né, enfim. Aqui o que importa é quem tem Bhakti. 8.6. Através de Haridas Thakur, que nascera numa família de muçulmanos, Chaitanya Mahaprabhu manifestou as glórias do santo nome do Senhor. Da mesma forma, através de Sanatana Goswami, que quase havia se convertido ao islamismo, ele demonstrou a essência do serviço devocional. Através de Rupa Goswami, o Senhor também demonstrou na íntegra o amor estático e os passatempos transcendentais de Vrindavana. Considerando tudo isso, quem pode compreender os planos profundos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? As atividades de Chaitanya Mahaprabhu são exatamente como um oceano de néctar. Mesmo uma gota deste oceano pode inundar todos os 3 mundos. Ó devotos, saboreai diariamente o néctar do Chaitanya Charitamrita e os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, pois quem faz isso pode mergulhar na bem-aventurança transcendental e no pleno conhecimento do serviço devocional. Assim, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, acompanhado de seus associados, seus devotos puros, desfrutou de bem-aventurança transcendental em Jagannatha Puri, pregando de diversas maneiras o culto de Bhakti. Então vamos encerrar aqui hoje e continuamos na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.